E o seu jornal está de volta nesta segunda-feira, dia 8 de outubro, com uma edição especial que está trazendo para você todas as informações a respeito das eleições que ocorreram em todo o país neste domingo, dia 7 de outubro. O petista Mário Reale teve 46,75% dos votos válidos e vai disputar o segundo turno com Lauro Michels, do PV, que teve 41,92%. O outro candidato à eleição para prefeito em Diadema é Lauro Michels, do PV, como a gente disse. Ele já recomeçou a campanha numa caminhada logo cedo e falou sobre as propostas que vai levar neste segundo turno. A nossa campanha continua a mesma, a pé no chão, a humildade, o trabalho. É uma vontade popular que está sendo respeitada. Eu tenho certeza que é o povo que vai escolher e a gente está na rua só para agradecer o reconhecimento. Como vai ser o trabalho daqui para frente? Qual vai ser o foco da campanha? SSS, sola de sapato, saliva e suor. Você gostaria de destacar algumas propostas que você vai colocar mais em evidência nesse segundo turno? As propostas vão continuar sendo a mesma da plataforma de governo que nós apresentamos. É claro que algumas nós vamos dar mais ênfase, como é o caso da saúde. E nós vamos continuar no trabalho da saliva, do suor e do sapato mesmo no chão, falando com a população, mostrando aquilo que é certo, aquilo que está errado e dando as alternativas para a cidade de Diadema, que eu tenho certeza que é a renovação. A Câmara de Diadema tem 21 vereadores eleitos ontem. 6 são do PT, 4 do PV e 4 do PR, 2 do PSDB e 2 do PSB. Os partidos PDT, PMDB e PRB têm um vereador cada um. É com essa composição política que cada Câmara, por exemplo, a de Diadema, quer se tornar cada vez mais governável, especialmente para o segundo turno. O candidato do PT em Diadema, Mário Reale, falou hoje com exclusividade ao seu jornal nesta segunda-feira, após a eleição. Ele acredita que o segundo turno na cidade foi uma manifestação dos eleitores no sentido de debater melhor as propostas para a cidade do ABC. A gente continua dialogando com a população, nós vamos ter mais tempo para o povo poder refletir melhor, ter mais tempo para poder fazer a sua escolha com uma possibilidade de mais debate político. Eu acho que Diadema tem uma cidade muito politizada, né? Uma população muito politizada, que conhece o trabalho do PT, afinal de contas nós estamos aqui desde o primeiro governo do PT, na primeira experiência do PT à frente de uma prefeitura, nós transformamos essa cidade. Nós temos aqui em Diadema o PAC Mobilidade e o ProTransporte, pedidos de financiamento junto ao governo federal. O trânsito e os investimentos na mobilidade são questões centrais. Muito importante aproveitar o segundo turno para a gente aprofundar o debate em todas as áreas, né? E realmente colocar a nossa experiência. Para comentar a eleição em Diadema, está aqui o editor executivo do jornal ABCD Maior, o Silvio Berengani. Boa noite, Silvio. Prazer te receber aqui, viu? Boa noite, eu que agradeço. Obrigado. Prazer a todos nós. Silvio, nós ouvimos as entrevistas dos candidatos ao segundo turno de Diadema. Quais são as perspectivas desta eleição de Diadema? Primeiro, quais são? Bem, eu acho que a Diadema promete ter uma dos segundos turnos mais disputados aqui no ABC. Primeiro, pelo expressivo crescimento da votação que o candidato de oposição teve. As pesquisas davam os 46% para o Mário Reale, porém não mostravam que a ascendência do Lauro Michels seria tão grande como o resultado final da urna mostrou. Portanto, ele parte para um segundo turno, não é, numa posição de crescimento. Então, para você foi uma surpresa, então? Foi e não foi. Foi porque as pesquisas mostravam que era possível o Reale ter liquidado a eleição no primeiro turno. Por outro lado, também não é tanto surpresa assim, porque essa ascendência do candidato já era verificada. O que a gente não conseguia medir era se
fosse acontecer o que aconteceu, né? De chegar para o segundo turno com, ou seja, o candidato crescer tanto como cresceu em tão pouco tempo, né? E impedir a vitória do A Mário vitória Reale já no primeiro turno. Exatamente. A cidade de Diadema é bastante politizada, Silvio. Nesta eleição, ficou caracterizada essa politização maior do que nas outras cidades brasileiras? Olha, Ribeiro, o próprio Mário Reale, ele coloca um dado muito importante, né? Para quem conheceu Diadema há 30 anos, como eu conheci, eu sou morador do ABC, enfim, todo esse tempo, pôde perceber o que o Partido dos Trabalhadores significa para Diadema, o que o partido construiu na cidade. A cidade de Diadema era sinônimo de chacota, por conta da precariedade absoluta, né? De serviços que a cidade oferecia para a sua população até o governo do PT. O governo do PT, de fato, transformou Diadema e transformou, assim, radicalmente a cidade. Agora, talvez o que o partido esteja vivendo lá é um inferno pelo peso, pelo desgaste natural desses seus 30 anos, não é? A gente conversando já com pessoas de Diadema, pessoas inclusive dentro do governo, contavam para a gente que pesquisas internas do partido apontavam, isso antes do início do processo eleitoral, que a cidade é petista, que a cidade é politizada, a cidade, ela às vezes chega a ser chamada de cidade vermelha por conta desses 30 anos, não é? Mas que as pessoas achavam que já está um pouco na hora os moradores, enfim, né, de ter um pouco de alternância de poder. Não que não gostem do PT, não que não gostem do Mário Reale, enfim, são governos populares de fato, não é? Mas essa alternância poderia ser saudável para a cidade. Ou seja, se espera então uma campanha de segundo turno tão acirrada quanto provavelmente aconteça em São Paulo? Eu acredito que sim, Agora, o que é bacana em Diadema é você, para mim que já acompanha outras eleições lá, é ver a capacidade de mobilização que a militância petista tem na cidade. Quando o pessoal resolve, como disse o candidato da oposição lá no mídia, botar a sola na rua, gastar saliva, a coisa muda de figura, viu? O Silvio vai continuar conosco, Silvio, porque a gente vai falar agora, vamos deixar Diadema um pouquinho de lado, vamos falar sobre São Caetano, ok? Em São Caetano, essa eleição marca o fim de 30 anos de governo do PTB na cidade. Regina Maura, candidata apoiada pelo prefeito José Auríquio Júnior, foi derrotada por Paulo Pinheiro, do PMDB, já no primeiro turno. Paulo Pinheiro, do PMDB, foi eleito prefeito de São Caetano com 63,35% dos votos válidos e disse que vai priorizar a participação popular no seu governo. Em Mauá, surpresa nas urnas. Pesquisas apontavam que Vanessa Damo, do PMDB, poderia vencer no primeiro turno. A candidata petista, Donizete Braga, conseguiu 8.000 votos a mais do que Vanessa Damo, o candidato Donizete. A disputa foi para o segundo turno. O resultado ficou assim. O petista Donizete Braga obteve 38,34% dos votos válidos contra 33,90% de Vanessa Damo, do PMDB. Silvio, o que é que você poderia dizer? Vamos começar primeiro por Mauá. Que virada do Donizete, hein? Puxa vida, surpreendeu a virada do Donizete. A gente imaginava um segundo turno em Mauá, né, também apoiado em resultado de pesquisa, mas com a Vanessa na frente. Então, de fato, essa subida do Donizete é uma coisa assim, bastante repentina. Eu acho que, como o Walter disse, talvez um fator impulsionante desse crescimento tenha sido o começo com a participação do ex-presidente Lula, não é? Que teve por aqui há uma semana antes das eleições, e de fato o Lula ele tem essa capacidade dessa vitaminada na militância, enfim, animar o pessoal a ir atrás do voto, correr atrás do voto, e enfim, acho que isso é o que explica esse crescimento grande do Donizete nessa arrancada final. O que Donizete ou Vanessa devem fazer para conseguir a vitória no segundo turno? Que tipo de apoio você acha que é necessário? Bem, Mauá, você viu que foi a cidade do ABC que apresentou o maior número de candidatos. Foram 8 partidos que disputaram a eleição na cidade. Eu acho que a grande missão agora de ambos os candidatos é tentar convencer eventuais parceiros, né? Enfim, o vereador Átila Jacomuzza, ele sai dessa eleição com 13% dos votos, que é um patrimônio bastante
eu diria, respeitado de votos, e acredito que a posição dele tenha um peso fundamental no apoio, enfim, né, para o candidato em segundo turno. Mas eu acho que também em Mauá, perdão, Ribeiro, vale também a mesma receita para Diadema. Enfim, o resultado que o Donizete alcança, de fato, ele é um resultado animador. E eu acho que também pesou um pouco nessa reta final um pouco da rejeição, não que a candidata Vanessa Dambo tenha, mas que as gestões anteriores, a gestão anterior, que foi do pai dela, que foi uma gestão muito ruim para a cidade, trouxe algum tipo de repercussão, trouxe algum tipo de repercussão para a candidata, para deputada. Né? Silvio em São Caetano, Paulo Pinheiro, do PMDB, acabou com a hegemonia de 3 décadas do PTB. A população quer um governo diferente a partir de agora? É esse o recado? Olha, São Caetano, a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção, porque o Paulo Pinheiro, na verdade, ele cresceu no mesmo ninho, vamos assim dizer, do PTB. Ele foi vereador durante 3 mandatos pelo PTB. Ele só decidiu mudar o partido e ir para a oposição à medida que ele foi preterido na escolha da sucessão do prefeito, foi preterido pelo próprio prefeito Zé Auríquio, né, na sua sucessão. O que talvez seja o novo foi o Paulo Pinheiro incorporar um novo discurso para a cidade. Esse da participação popular, de fato, se o Executivo, a partir de 1º de janeiro, conseguir criar canais de participação, talvez isso aponte para um diferencial numa cidade que me parece uma cidade muito diferente das demais cidades aqui do ABC. As conquistas que a cidade obteve em todos esses anos, né? Ela coloca a sua população numa posição muito privilegiada. É uma cidade, claro, que carece de uma série de demandas, enfim, apresenta uma série de demandas que precisam ser resolvidas como qualquer outra cidade. Porém, o Paulo Pinheiro ele pode encarnar de fato, se quiser, um governo um pouco mais popular, menos conservador, entendeu? E um pouco menos, talvez arrogante, um governo que não se apoie tanto nessa propaganda de que São Caetano apresenta o melhor IDH do mundo e, portanto, é uma cidade que não tem que ser construído absolutamente nada, o que não é verdadeiro, entendeu? É uma cidade que apresenta carências ainda. Tá falado. Silvio, muito obrigado pela sua gentileza de participação aqui no seu jornal, viu? Gostaria de te agradecer realmente a sua presença e esteja sempre à vontade para voltar. Estou à disposição, quando precisar, por favor. Muito obrigado, e boa noite a todos. Tá fechado. Muito bem. O seu jornal agora continua com você, só que na internet. O nosso endereço é tvt.org.br e também pela retransmissora de Mogi das Cruzes, ok? Canal 46. A região do ABC é formada por 7 cidades e tem, no total, 2.500.000 habitantes. É uma das mais importantes áreas da indústria nacional. Vamos conhecer agora outros números da região do ABC. Em Rio Grande da Serra, Luiz Gabriel da Silveira, o Maranhão, foi eleito com 60% dos votos válidos. Em Ribeirão Pires, Saulo Benevides foi eleito com 58,31% dos votos válidos. Daqui a pouquinho nós estaremos voltando com essa edição especial do seu jornal que vai destacar o que os trabalhadores rurais querem do próximo prefeito de São Paulo. São Paulo não é só concreto, não. Felizmente não. Os nossos convidados também comentam a virada surpreendente do candidato petista Haddad em São Paulo e as expectativas para o segundo turno. Fica aí que a gente volta já já.